Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Anete? A Cláudia já chegando aqui, deixa eu já chamá-la. André, tudo bem? Como vai? Vamos ver, eu chamei a Cláudia aqui. Ela já deve estar aceitando lá o convite. Vamos lá, mais uma live top aí que é para ser com a Cláudia. Uma sexta-feira à noite, né? Sexta-feira aí para a gente terminar a semana bem. Peraí que eu acho que a Cláudia não está conseguindo a conexão. Vamos ver aqui, vou cancelar e tentar chamar ela novamente. Entrou, Carlos? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Carlos? Tudo bem? Eu fiquei aqui entrando e Ah. saindo, entrando e saindo. Então, peraí, deixa eu desligar aqui e solicitar novamente, que daí já, agora deu certo. Ah, ótimo. Deixa eu arrumar isso aqui. Que Ó, isso? já Tudo temos bem? algumas. Tudo bem, graças a Deus, e com você. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Vamos Que ver. legal. Nosso encontro vai ser ótimo. Vai sim, um bate-papo bem interessante, né? Bem bacana. Para mim é um assunto que eu estou começando a estudar, estou começando a me inteirar mais e estou achando super interessante. Então, eu acho que realmente tem muito a agregar a prática do ergonomista aí no dia a dia, né? Conhecer um pouquinho mais sobre essa questão da cultura organizacional. Que legal. Sim, e a gente cada vez mais está mais dentro da organização de forma efetiva e precisa realmente conhecer a cultura da organização, senão a gente não se coloca, né? Não vai se colocar de maneira correta, né? É Com importante, é um certeza. assunto que é imprescindível. Ó, já temos vários amigos aí conhecidos, o Wanderson, a Anete, o André, a Lilian, já tem uma galera aí presente para a nossa live. Muito obrigado a todos que estão aí disponibilizando o tempinho para esse nosso bate-papo. E vamos lá, eu vou me apresentar rapidamente, eu acho que eu acho que vale a pena, né, a gente se apresentar, né, porque às vezes tem as pessoas novas, tá? Então, eu Sim. sou Carlos Salles, sou fisioterapeuta, ergonomista, trabalho como ergonomista já há... Engraçado, né? A gente fala trabalho como ergonomista, mas ergonomista ainda não é uma profissão, né? Então, eu sou fisioterapeuta ergonomista, mas hoje eu atuo simplesmente com ergonomia, então eu me apresento mais como ergonomista. Então, atuo já há 13 anos nessa área, prestando consultoria para várias empresas. Enfim, eu estou por trás aí do canal da ergonomia, que é um projeto para a pandemia, né? E que está super bacana, um projeto que eu tirei ele da gaveta na pandemia e que está super bacana. Eu acho que, até aproveitando, acho que vou falar um relato rapidinho, né? Então, assim, eu tirei da gaveta um projeto que é do canal da ergonomia, e isso está me trazendo tantos novos contatos, né? E você, Cláudia, é um novo contato que esse canal me possibilitou através do André, né? Que ele falou, olha, conversa lá com a Cláudia. Então, uma dica que eu falo para as pessoas é realmente tire seus projetos da gaveta, né? Desengavete, coloca na prática que isso daí com certeza vai te trazer muito benefício, tá? E hoje eu convidei a Cláudia para bater um papo aqui comigo, para falar a importância do reconhecimento ou de conhecer, né, sobre o que é a cultura organizacional, como que a gente pode trabalhar a ergonomia nisso, né, um olhar de ergonomia sobre a cultura organizacional. Tá?
Então, Cláudia, eu peço que você... A Cláudia tem um currículo super extenso, né? Está muito focada aí na parte de artigos, né? De investigação, que eu acho bem legal. Então, eu peço que você se apresente aí do pessoal e daí a gente Uhum. vai entrar no nosso bate-papo de hoje. Claro, antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer a você o convite e agradecer ao André Cruz pela lembrança. Eu já o fiz essa semana, de me colocar em contato com você, que também foi um ganho dentro da pandemia. Eu também tenho entrado em contato com várias pessoas que antes não tinha, a gente não tinha nem tempo para parar e conversar e trocar, né, tanto conhecimento, né, fazer essa valorização do nosso trabalho. Então, eu quero agradecer a oportunidade para você. E essa história de currículo vasto não é verdade, não é assim, não. Então, eu vou me apresentar. Eu sou fisioterapeuta, também tenho uma formação em filosofia. Eu atuo como fisioterapeuta, sou ergonomista, atuo como ergonomista, e sou eticista, com área de foco à ética organizacional. Tá? E, na verdade, eu não consigo trabalhar outro. Durante toda essa jornada assim, profissional, eu sempre juntei todos os saberes para dar um resultado só. Então, eu não consigo descasar a ergonomia organizacional, a ergonomia cognitiva e física da ética organizacional, e junto disso eu não consigo descasar com a fisioterapia e com a gestão. Então é sempre assim, os saberes vão se associando para poder dar um resultado interessante para a empresa e para o grupo como um todo. Viu? É isso. Ah, legal. É bem interessante isso mesmo, né? Cada formação que a gente vai tendo, cada conhecimento que a gente vai tendo, ele vai agregando. A gente não consegue separar isso, né? E a mesma coisa da ergonomia. Muita gente fala da ergonomia organizacional, ergonomia física, ergonomia cognitiva, né? Na verdade, a ergonomia é uma só, né? Então, É uma claro que só. às vezes você olha um pouquinho mais aqui, olha um pouquinho mais ali, mas é uma só. Ela compõe tudo isso, né? Então, é bem bacana. Legal, Cláudia. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, acho que eu vou provocando algumas perguntas, né? E peço aí que o pessoal que esteja presente também, no decorrer do tempo, vão colocando as perguntas, que eu acho que é essa dinâmica, né, entre perguntas e respostas, e vai se desenvolvendo de uma maneira bem interessante. Então, para iniciar, eu vou fazer aquela questão, acho que tipo, o que é cultura organizacional, né? Da onde ela vem, como ela se forma, como podemos Ah, encontrá-la, né? é Então, aquela. do Globo Repórter, né? Algo É, assim. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente, né? Só para a gente ter uma visão maior aí, ou começar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto que a gente veio falar, o que é, né, a cultura organizacional? assim, a gente tenta categorizar as disciplinas, né? Categorizar os assuntos, mas na verdade, quando a gente entra a fundo no assunto para ler, para pesquisar, para intervir, a gente acaba percebendo que não tem tanto mistério, porque cultura, o que é cultura de maneira ampla? É a maneira como, Carlos, como é que você descreveria a sua cultura? É a maneira como você se comporta, é o que você assume como pessoa e cidadão diante da sociedade, é o que você consome, são os produtos que você adquire, é o que você come. Então, isso é a tua cultura. E assim é dentro da empresa. A cultura de uma empresa é exatamente isso. É como ela se coloca diante, por exemplo, do mercado, como ela se comporta com os seus trabalhadores, qual é a imagem dela, o que ela tenta despertar na sociedade, o que ela tenta despertar como um ambiente democrático, inserido em uma sociedade democrática.
Então, a cultura é exatamente isso, é o comportamento é o comportamento institucional da organização. É como ela está se mostrando e se comportando. É assim que eu vejo, é assim que você vê também, você concorda? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que eu concordo mesmo isso, né? Como que ela se relaciona com o meio onde se está, né? Uma questão Uhum, que eu acho interessante, né, é que assim dentro da organização a gente tem várias estruturas, né? Então a gente tem a questão da tecnologia, nós temos a questão da, dos, pro- da tecnologia, da estratégia, da estrutura, e tem inserido nisso pessoas. Né? Então, tem uhum, essas dimensões da organização. E daí, eu acho que a questão da cultura, ela se desenvolve nisso, né? Entre a relação das pessoas. Né? Então, assim, dentro dessas dimensões, né, que tem uma organização, que é a estratégia, a tecnologia e as estruturas, e as pessoas, e uhum. a relação entre as pessoas, né, como você se comporta, quais são suas crenças, quais são suas atitudes, né, quais são seus valores. Então, essa relação entre as pessoas é que vai formando uma cultura organizacional. Né? Então, acho que é só para não é nem complementar, mas é também uma maneira aí de se colocar a cultura organizacional. De se Tá? falar da cultura, A, exatamente. Exatamente. Agora, a cultura organizacional, ela está muito baseada também, ou ela se forma de acordo com a cultura do meio onde ela está, né? Então, dependendo de qual região ela está, de qual país ela está, ou mesmo dentro do país, né? Dependendo da região Uhum. onde ela se encontra. Então, quer dizer, a cultura organizacional, ela também pega um pouquinho a relação da cultura local. Uhum. Eu vejo a questão da cultura organizacional ela não é uma questão basal e ela não é uma questão transparente. Ela tem uma parte muito apical que é a parte que a gente consegue ver, que é justamente essa relação que você está falando. É como ela se comporta, é como ela se mostra, o formato do slogan dela, as cores que ela utiliza, o formato que o trabalhador deve se portar. Essa é como se a gente pudesse colocar a cultura como uma pedra de iceberg, é a pontinha do iceberg, que Uhum. lá tem vários estudiosos sobre isso e alguns definem isso como, por exemplo, deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu sempre faço uma colinha, Edgar Schein, O né? Shen, que é um psicólogo, Aham. né, da década de 70, ele desenvolveu muito sobre a cultura organizacional, né? Ele coloca essa parte como os artefatos. Que os artefatos é justamente é o que se consegue ver da empresa. E, a princípio, todos os outros pesquisadores acreditam só na troca da cultura e na influência da cultura a partir desses artefatos. E aí, se você começa vamos mergulhar um pouquinho mais, a gente vai ter a parte da cultura que vai falar dos valores. E aí, sim, para se conseguir acessar os valores de uma organização, você vai ter que estar inserida dentro dessa organização. Você nunca vai conseguir chegar como um consultor ou como alguma coisa e descobrir o valor exato, porque existe sim missão, valor, né, que toda empresa coloca, mas aquele o valor que ela descreve é descrito em segundo plano, não é esse valor o mesmo que está escrito lá na missão e valor da empresa. É o valor real de como as coisas são vistas e valoradas. É um valor ético, é um valor moral, é um valor de comportamento social, tá? E uma terceira penetração, que é um pouco mais a fundo, é quando a gente vai falar dos pressupostos. Os pressupostos básicos. Esses são, na grande maioria, impenetráveis, porque é o enraizamento, quando está enraizado, é a formação da base daquela organização. Então, Uhum. você, para conseguir acessar a cultura, eu vi que o nosso colega Omar colocou aqui que ele não acredita em mudança de cultura,
Para a gente, eu acredito em mudança de cultura, não de um dia para outro, mas assim, é passo a passo, é com o tempo. Mas para isso você tem que estar ali no dia a dia, você está conversando com um, conversando com o outro. E mudança de cultura só é possível na hora que novas ideias chegam na organização. Porque se você tem uma organização fechada nela mesma, essa cultura ela nunca vai ser mexida, porque ela está engessada, engessada por várias correntes, que a gente ao longo do nosso bate-papo aqui a gente vai falar sobre elas, né? Correntes de amarras, que eu quero dizer. Uhum. Mas até me perdi agora falando. Mas com o tempo, se você consegue com que as novas ideias possam chegar e possam ser ouvidas e desenvolvidas, essa cultura ela pode ser sim tocada, talvez não num primeiro momento influenciada a ponto de ser mexida e trocada, colocada em outra situação de cultura. Não, ela pode ser sensibilizada. A organização pode sofrer uma sensibilização e não exatamente uma troca de cultura em um momento menor. Foi claro Legal. ou me enrolei aqui nessa explicação? Não, eu acho que foi claro, sim. Eu vou talvez tentar falar um pouquinho até em cima disso, do que você falou, e um pouco da minha visão, né? Eu não vi que Uhum, o Omar colocou aí a questão do comentário dele, mas da mudança, né? Que de repente não consegue uma mudança cultural, né? E daí uhum, eu vou fazer alguns comentários em relação a isso daí. Uma é a primeira, é esse conceito, né? Do Edgar Schein, que uhum, você coloca, né? Que a cultura ela vai ter vários níveis, né? Como se fosse uma cebola. Então, cada camada da cebola ela tem um determinado nível, né? Então, é isso que você falou, né? O nível mais externo é onde estão os artefatos, que são uhum, as características mais visíveis, né? Você falou, de repente, você entrou na empresa, você conhece a empresa, mesmo que seja ela superficialmente, você já consegue entender qual que é ali. Então, como que ocorre, de repente, quais são os móveis que estão ali, qual que é o tipo de uhum, vestimenta das pessoas, qual que é a característica, como é muito formal ou não, é mais relaxado, né? Então, as características de artefatos são coisas mais visíveis, né? uhum, E aí, nesse caso, como ela faz parte da cultura, e eu acho que é talvez nesse nível, é onde a gente consegue fazer algumas alterações. Eu acho que são. Eu quero só tentar fazer um link aonde que o ergonomista talvez consiga atuar e aonde ele não vai uhum, conseguir atuar. Então, uhum, nesse primeiro nível, né, que são os artefatos, eu acho que é interessante. O ergonomista ele consegue, mesmo às vezes como consultor, ele consegue agir ou se não mesmo como funcionário mesmo, CLT, ainda é mais fácil. Numa segunda camada uhum, aí, que nem você estava falando, são as normas e são os valores. Então, são as regras que não estão escritas, mas que acontecem, as relações de poder, de tomadas de decisão, né? As premiações, como que é dado feedback, como que é o cargos e salários. Então, isso tudo também eu acho que ainda dá para uhum, trabalhar. Ainda você consegue, que nem você falou, através de uma sensibilização, você consegue mostrar que existem situações onde, vamos falar, por exemplo, uma cultura de não dar o feedback para um funcionário, o feedback de maneira adequada, um feedback que leve o funcionário ao entendimento do que ele precisa para que evolua na sua carreira dentro da empresa. Então, se a uhum, empresa não tem uma cultura dessa adequada, você pode fazer com que o funcionário se sinta perdido. Nunca ele sabe o que é necessário alcançar para que eles tenham uma evolução profissional disso. Né? Isso com certeza uhum, gera incertezas no funcionário. Então, ainda nesse nível, eu acho que é interessante e que o ergonomista ele consegue ainda fazer esses levantamentos e consegue talvez atuar através de uma sensibilização. E daí já uhum, naquela camada mais profunda que você colocou, né, que são os pressupostos básicos, né,
que daí é mais enraizado, mais uma questão de valores, talvez dos donos da empresa, né? Uhum. Que aí eu acho que é realmente mais complicado, né? Então, assim, É, é, é mais focado no cliente, é mais focado em resultados, é mais focado no funcionário. Então, pelo menos eu acho, tá? Depois você coloca suas considerações. Nessa questão cultural, eu acho que é mais difícil a gente conseguir atuar. Mas talvez a gente consiga atuar no entendimento de, olha, eu tenho uma cultura organizacional que me leva a essas condições, só que eu não tenho as condições adequadas para entender e para agir da maneira que a empresa tem a cultura. Então existe um conflito, né, entre uhum. a cultura e como está se passando as relações dentro da empresa. Então, mesmo assim, você não consegue, talvez, mexer nessas questões do pressupostos básicos, dessa cultura mais enraizada, mas mesmo assim ainda você consegue, talvez, tentar uma adaptação para que as pessoas sofram menos sobre isso, né? Mas Enfim, eu tentei dar... você sabe, Carlos, continuando o que você está dizendo, a questão dos pressupostos, eu concordo plenamente com você, é mais difícil de se tocar nesse ponto, ou se tentar, ou se conseguir fazer alguma modificação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é, se é capaz de mostrar uma efetividade no que você está propondo para a organização, e essa efetividade ela saia da questão teórica e tenha uma repercussão verdadeira dentro da organização, uma melhoria tanto de produtividade quanto de melhor comunicação, melhor relacionamento. Eu acho eu acho acreditando, né? Eu acho do achismo, eu acho acreditando de verdade, que aí você consegue chegar aos pressupostos básicos da organização. Porque a gente não pode esquecer que eles foram organizados a partir como você disse, de quem formou a empresa, dos grandes gestores, mas são pessoas. Se a gente conseguir acessar, como a gente fala, né, os modos operantes dessas pessoas, conseguir fazer uma conversão da maneira de comportamento institucional, eu acho que se tem um ganho e uma alteração, ainda que não seja total, mas parcial, nesses pressupostos. Porque você falou dos ergonomistas, nós, como ergonomistas, nós estamos passando, do meu ponto de vista, por um momento muito ímpar. Tá me ouvindo, Carlos? Travou, né? Foi a internet. Peraí, é a minha internet. Só um minutinho. será que eu conectei? Pessoal, vocês estão me vendo ainda? Tá transmitindo para vocês? Eu acho que para mim tinha travado, eu não sei se travou o da Cláudia ou foi o meu.
E agora tá. Eu tô tentando chamar a Cláudia de novo aqui, mas eu acho que caiu a conexão dela. Ah, deixa eu ver se eu consigo rapidinho aqui falar com a Cláudia pelo WhatsApp dela. Eu estou achando que a Cláudia teve algum problema lá com a. Espera aí que eu estou tentando falar com ela. Ela tá retornando aqui. Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo ter a conexão dela. Entrou? Entrou. Legal. Desculpa. Internet está Imagina. caindo. Desde ontem a internet está caindo. Eu botei no 4G, que já virou 3G. Eu acho que é uma hora que todo mundo entra. E aí a internet cai. Mas Imagina, desculpa. essa internet nos prega peças. Sem dúvida. Eu tentei, até tentei no celular também, mas não consegui. Mas o que eu estava dizendo, onde nós paramos, né? Você falou alguma coisa na minha ausência para a gente Não, não. continuar? Não, Não? pode continuar. Pode continuar o seu raciocínio em relação a você conseguir fazer uma sensibilização, mesmo na É. questão dos enfim, dos pressupostos básicos, né? Uhum. É o que eu estava dizendo que nós, ergonomistas, que a gente está passando por uma fase muito ímpar, porque está chegando um momento que eu vou até, alguns colegas não vão nem gostar do que eu vou dizer agora, mas o ergonomista, ele vai, para ele fazer uma boa ergonomia, ele vai ter que estar presente dentro da empresa, dentro da organização. Não precisa ser CLT nem nada, mas não vai dar para fazer uma intervenção ergonômica passando 1, 2, 3 meses na empresa ou na organização. Eu acho que para você tocar uma cultura organizacional é no mínimo 3 anos. Você ali no dia a dia, sabe, trabalhando junto com a equipe, porque se a gente prestar atenção, o que é a ergonomia organizacional? No que ela se baseia? No trabalho da comunicação entre todos os participantes da organização, Da né? organização. Na organização da empresa, trabalha com a concepção do tipo de trabalho, os regimes de trabalho, o que é o trabalho em equipe, tenta desenvolver a característica do trabalho cooperativo e participante, né? Até você tocar e chegar na cultura daquela organização. E para isso Uhum. não se consegue fazer de um dia para o outro, de jeito nenhum. Quando eu falo que na prática não dá para descolar um pouco a cultura, a ergonomia organizacional, da ética organizacional inserida na cultura organizacional, porque não tem como você trabalhar algumas questões com uma equipe, com um trabalhador ou com um gestor, se você não conseguir, antes de tudo, desenvolver nele uma característica proativa, uma característica de empatia. Se é um gestor, empatia com seus trabalhadores e com os outros gestores. Se é um trabalhador, empatia com a sua equipe. Sabe? Isso a ergonomia trabalha muito bem também, mas se tiver associado à ética organizacional, vai facilitar muito mais, porque a ética aplicada, não é aquela ética dos anjos, a ética aplicada
ela vai se inserir justamente aonde? Tentando trabalhar as competências daquele trabalhador. E por competência, eu quero deixar bem claro aqui que não é o trabalhador, como o trabalhador faz isto ou aquilo, é como o trabalhador se comporta diante de uma situação dada. Isso é um trabalhador competente. E você só vai conseguir chegar a essa transformação do trabalhador se você estiver ali no dia a dia com ele. Até para você conseguir falar a mesma língua dele ou a mesma língua do gestor. E uma outra questão que eu acho que é super interessante e importante é auxiliar esse. Quando eu falo trabalhador, eu estou incluindo o gestor também, porque eu acredito que você não consegue trabalhar com as equipes se você entrar direto pelos trabalhadores. Você tem que entrar ou por um nível de gestores médios ou por uns gestores maiores. Senão você não consegue fazer essa transformação, você não acessa. Né? É a questão o ergonomista vai conseguir entrar, ele vai conseguir entrar, mas ele tem que ter a expertise de saber que tipo de organização ele está entrando. Porque, por exemplo, se ele entra numa organização que é top-down, totalmente hierárquica, engessada, e ele tenta chegar lá tentando flexibilizar tudo, todas as decisões, tentando fazer uma equipe totalmente participativa, ele não vai conseguir nada. E ao mesmo tempo, do contrário, se é uma empresa mais flexível, pautada no coletivo, na troca dos saberes, na construção da equipe como um todo, e o ergonomista chega lá engessado numa NR, querendo fazer um trabalho a partir de uma NR, ele também não vai conseguir, porque a linguagem não vai ser a mesma. Então, eu não estou nem desprezando uma norma. Hoje a gente teve um diálogo no grupo que foi muito interessante sobre a importância da norma. A gente não pode desprezar a norma, mas a gente não pode achar que a norma tem que ser tudo. Ela é um leme, ela é uma diretriz, não é? Como que eu vou explicar? Para você conseguir uma equipe engajada, que a gente fala no ruge-ruge do dia a dia, que vista a camisa, você tem que desenvolver nesse trabalhador um senso de pertencimento. Eu falo isso em todos os lugares que eu chego. Você tem que desenvolver o senso de pertencimento. Você tem que fazer aquele trabalhador primeiro saber qual é o papel dele naquela organização. Porque muitas vezes você chega para o trabalhador e faz o quê? O que você faz aqui? Eu sou assistente do fulano. Mas será que ele mesmo não se valoriza? Todos são importantes. Não tem ninguém dentro de uma organização que não seja importante. Então, a primeira coisa é você trabalhar esse senso de pertencimento e o saber de quem é esse trabalhador. E aí, a partir desse momento, você começa a trabalhar a autonomia desse trabalhador. Mas não é a autonomia para tomar grandes decisões, é uma autonomia para tomar uma decisão, por exemplo, rápida, se em uma situação, dada uma situação que está acontecendo em um determinado momento, ele precisa agir rapidamente. Imagina esse trabalhador, por exemplo, numa usina nuclear, tentando ter uma decisão rápida, se liga ou desliga uma chave. Aí ele vai para o caderno de normas dele. Eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer, eu posso, eu tenho que chamar quem? Não, é uma decisão rápida, é um tchuk. E para isso ele tem que saber por que ele está ali, que ele é capaz de tomar essa decisão. É o trabalho dele. Então isso é onde nós ergonomistas, como os eticistas, vão conseguir trabalhar e vão conseguir talvez sensibilizar nesse primeiro momento e depois intervir na cultura organizacional. É mais ou menos por aí que eu traço uma linha de ação. Não sei se você está de acordo. Tô sim. Fantástico, Cláudia. Bom, foi tanta coisa legal que você falou aí e tem vários comentários positivos e eu estou tentando fazer um apanhado disso do que você falou aqui para tentar colocar algumas situações que eu acho interessante também. Eu vou voltar um pouquinho ao assunto em questão lá das mudanças, né, dos pressupostos básicos, né, do que está enraizado lá na cultura, que você falou
muito bem, que eu acho que é necessário muito entendimento da empresa. Opa! Caiu. É necessário muito entendimento, muito conhecimento da empresa, e por isso até o ergonomista, talvez o ergonomista trabalhando como CLT e não como consultor, né, que vai conseguir ter essa mudança. Mas eu quero trazer uma outra situação que até o Clayton Christensen, né, que é o pai da inovação, ele coloca, que é quando você tem uma situação de cultura muito diferente, ou a necessidade de uma ruptura dessa cultura, em culturas que elas são muito distantes, né? Então, por exemplo, uma cultura que ela é focada, sei lá, em processos, né? Em processos muito rígidos, né? E daí você precisa desenvolver um novo produto nessa empresa que ele vai mais para a questão da inovação. Então, são duas características, são duas culturas impostas, né? Que elas se distanciam muito. Então, nesse caso, em algumas situações que ele traz como exemplo, que é necessário até você mudar a planta, né? É necessário você levar esse produto que requer inovação, que requer participação, que requer um ambiente mais criativo, longe desse ambiente onde ele é mais processos rígidos, né? Você falou de top-down, onde as pessoas não querem a sua criatividade, querem a sua execução. Então, eu acho que talvez, né, a gente consiga fazer, por isso eu estou tentando só mostrar o quanto que é difícil, né, às vezes, a gente mudar o que são esses pressupostos básicos, e que o Clayton Christensen ele até sugere em algumas situações, dependendo do tipo de produto, que você faça uma separação física mesmo, né, do ambiente de trabalho para uma outra planta para você conseguir isso. Talvez aí a gente consiga, como ergonomista mesmo, trabalhando dentro das empresas, em algumas situações onde a cultura organizacional ela se aproxima, né, os modelos lá, os diferentes tipos, elas se aproximam e pequenos ajustes a gente consegue fazer essas mudanças, né? Mas eu acho que realmente mudanças muito distintas uma da outra, como esse exemplo que eu estou dando, talvez seja muito difícil você mudar a cabeça, né? Mudar os conceitos. E daí, até uma questão que eu acho que é interessante, porque assim, essa cultura, né, que a gente falou lá no começo, e esses pressupostos básicos, ele foi implantado ou foi formado pelos fundadores da empresa. Então, se a gente quer fazer uma mudança, talvez a gente tenha que começar a mudar essas pessoas, né, para que elas acreditem que outras formas sejam talvez mais positivas e se adequem melhor ao novo cenário, a um novo ambiente, e daí a gente consiga fazer. Mas realmente é um trabalho grande, é um trabalho contínuo, né? E que é bem interessante. Carlos, Carlos, fazendo só uma observação sobre o que você acabou de dizer, duas considerações. A primeira é que, pegando o teu exemplo de uma organização com duas culturas diferentes, eu particularmente, eu não acredito no desenvolvimento positivo dessa organização. Porque ou você faz alinhamento ou você afunda. Porque vão começar a ter forças opostas brigando, porque cada um se age de uma forma ou da outra, porque acredita naquele formato. Então você vai ter forças opostas lutando nesse sentido. Então eu acho que, sem querer discordar do autor que você citou, eu nunca cheguei a ler nada dele, deve ser né, um expert no assunto, eu até peço desculpas, eu não conheço, mas eu faria, antes de qualquer coisa, a tentativa do alinhamento dessas culturas. Porque para um ergonomista ou para um eticista entrar numa empresa com duas culturas no mesmo ambiente, é brabo, é difícil, entendeu? Não, mas eu acho que é justamente isso que ele coloca, Cláudia. Não sei se eu estou compreendendo a sua dúvida e o seu questionamento. Se você tem duas culturas brigando espaço numa mesma empresa, ela é tão complicada de você conseguir fazer e gera tantos conflitos que é mais fácil você tirar. Vamos falar assim, ó, uma empresa ela produz um determinado produto e para esse produto é necessário
processos muito bem firmados, sabe? Aquela questão tecnocrata, tá? E toda empresa, todos os funcionários, eles já estão com essa cultura imposta, né? E seguem isso. Então funciona bem, Uhum. ok, não tem nenhum problema. Aí, de repente, eles precisam por motivo de mercado, eles precisam de um produto de inovação, um produto que requer que as pessoas realmente tenham criatividade, que despertem, Uhum. né, isso. Então, existem duas culturas, né, necessárias para um produto que elas são muito diferentes. E Uhum. realmente elas não vão conviver bem dentro de uma mesma empresa, dentro de um mesmo local, porque são necessárias características diferentes. E aí vai Uhum. gerar um conflito. E é nisso que Uhum. o Clayton Christensen ele se baseia e fala assim: às vezes é necessário você pegar esse novo produto, essa necessidade de desenvolver uma nova cultura e tirar ela fora dessa empresa para que não brigue. Então Uhum. Sim. você forma uma nova planta, você forma uma nova empresa. Em algumas situações, o que ele cita é você desenvolve até um novo nome, para daí Uhum. você tirar aquela cultura que estava tão enraizada e que não vai Uhum. trazer não vai conseguir atingir o esperado para esse novo produto. Sim, sim, desculpa, eu não tinha entendido bem isso, então. Então, Correto. justamente isso, né? Quando você tem uma cultura imposta, e daí também eu acho que é bacana a gente falar de um outro assunto também. Eu falo assim, existem vários tipos, né, culturas diferentes. E daí o que é interessante, pelo menos o que eu acredito, né, é que não existe uma cultura melhor do que a outra. Existe a cultura mais adequada dependendo do que você precisa. Né? Uhum. Só que daí o que acontece é isso, se você, que nem nesse caso que eu estava falando, se o que você precisa, se de repente você quer tomar um novo rumo, se você de repente quer se adequar a um novo mercado, só que a cultura enraizada, ela ainda continua e não conversa, né, com a sua nova necessidade, aí pode Uhum. gerar muitos problemas. Né? Sim. Então é justamente isso. Para mim, não existem culturas melhores ou piores, e sim existem culturas adequadas à necessidade ou ao direcionamento que a empresa quer tomar. Uhum. Eu concordo com você e trago novamente essa tua colocação de uma maneira diferente, mas exatamente o que você disse. Lembrando que quem faz, quem forma uma cultura são pessoas, né? Como você bem colocou no início, são pessoas, são gestores, são os criadores da organização. Tudo. Então, a primeira coisa que você falou antes, né, que nós talvez conseguíssemos trocar um pouquinho a forma dessa pessoa pensar, isso aí se chama de meta-ação, é ação sobre ação. A pessoa tem a ação, ela faz a ação, tem a criação, e aí, em algum momento, ela precisa repensar a própria ação. É assim que se faz com as leis. Né? As leis são formadas pelos homens, elas são colocadas na sociedade, e aí, em algum momento, elas precisam ser repensadas, né, novamente. Então, é uma meta-ação. É assim que se fala sobre isso. Legal. Isso tudo é possível, mas isso tudo é muito difícil, porque você tem que sensibilizar muito. E antes da gente pensar, assim eu vejo do lugar que eu enxergo, tá? Do lugar que eu enxergo como eticista e como ergonomista. Antes da gente pensar na troca paradigmática organizacional, a gente tem que pensar na troca paradigmática do raciocínio desses gestores. Quer dizer, a gente tem que imbuir essas pessoas do senso coletivo e democrático de onde ele está inserido, porque nós estamos numa nova era, em um novo momento, é verdade. Nós temos várias recomendações, você pode correr para recomendações, por exemplo, do olhar sobre as entidades públicas. Você vai lá na OECD e você vê vários parâmetros que vão dizer como você deve e como você não deve agir. A gente aqui está falando basicamente de entidades privadas. Então, você tem que trocar a forma de engajamento ético dessas pessoas perante a sociedade onde ele está inserido. Porque se você tem um comportamento
Eu não falo correto, porque o correto, dependendo do lugar, da cidade, do país, ele pode ser correto ou incorreto. Mas se você tem um comportamento condizente com onde você está inserido, o mundo que você está inserido, você vai paulatinamente desenvolvendo valores junto com a tua equipe. Não, eu acho que não tem mais lugar para esse desenvolvimento ser de uma, duas, três cabeças e paf, largar para os trabalhadores depois. Esse tem que ser uma construção coletiva. E aí você vai criando esses valores e você vai criando, construindo esse saber junto. E aí sim você vai chegar a uma possível transformação. Possível. Nós estamos ainda bebês nessa história. Mas estamos caminhando para lá. E ontem tivemos um embate sobre otimismo, pessimismo, essa coisa toda. Eu estou muito otimista com tudo isso, porque apesar dessa pandemia ter tirado os nossos contatos físicos, nos fez parar para pensar. Porque a gente vive numa vida tão louca que ninguém pensa. As pessoas só agem, só fazem. E vão fazendo, e vão fazendo. As demandas vão chegando e a gente vai resolvendo. Mas não, na pandemia a gente está tendo tempo de pensar um pouquinho. A gente trabalha muito, mas a gente reflete o porquê das coisas e para que as coisas e aonde a gente quer chegar. A gente está tendo perdas de pessoas, de famílias, de pacientes. Então isso desestabiliza um pouco a nossa forma de pensar. E se a gente transformar isso, pegar todo esse conhecimento e jogar para dentro de um trabalho organizacional de uma empresa, você pode sim trazer esse sentimento todo e jogar lá dentro da organização que você trabalha. Nós estamos lidando com outros seres iguais a gente. A gente não está lidando com o ET, ou não está lidando com uma máquina, por enquanto, né, falante, né? Ou até estamos, mas ainda assim não chegamos a esse nível de... Bom, tem como, eu acho que tem como a gente tocar, sabe? No valor principal dessas pessoas. Né? E na construção, na tentativa de uma construção de alguma coisa nova, para bem de todos. Não só todos ganho empresa, ganho organização, bem de toda a cadeia funcional, de quem produz o substrato, quem produz o que vai ser construído, para quem está dentro da organização transformando aquilo e para quem vai receber aquilo ali. E dentro dessa cadeia estão todos, tá o meio ambiente, tá o ser humano, tá a vida. Então, se você conseguir ampliar o teu olhar, que é o que a gente chama, né, do microespaço, do macroespaço, você controla teu microespaço. Isso você controla. Eu quero fazer isso, aquilo, gostaria de resolver. Mas o teu macroespaço você não tem como controlar, mas você tem como conviver, observá-lo e aí sim acompanhar essa cadeia. Eu acho que é uma maneira respeitosa da gente desenvolver nossos produtos ou a cultura organizacional, é tentar trabalhar dentro de uma cultura com um olhar amplo. A gente não tem mais espaço para olhar para o próprio umbigo. Eu acho que não tem mais condição disso, não tem mais cabimento. Desculpa, às vezes eu me empolgo e falo demais. Ontem foi assim, hoje eu estou tentando me segurar aqui. Pode, tá sendo música te ouvir, tá muito bom. Meus filhos ontem disseram, mãe, você fala demais, pelo amor de Deus, foi por você que aquela história ficou... Não, eu prometo, filha, amanhã eu vou falar menos. Não, Cláudia, tá super legal. Eu acho que assim, tem uma lógica muito grande nisso que você está falando. Eu vou tentar só fazer não é nem um comentário, mas uma percepção minha, e foi diante até dos comentários até que o Omar colocou. Lá no começo a gente falou assim, o que é cultura e como ela se forma, né? Como que e a formação, isso é da relação entre pessoas, né? Como você falou. Só que eu acho que um erro que as pessoas cometem, né? As empresas, é que elas deixam que a cultura se forme sem pensar na cultura, né? Então, até uma vez eu fiz uma provocação lá no grupo de WhatsApp, né? Eu falei assim, a cultura da empresa é a personalidade da empresa, né? E como comparando com uma personalidade de uma pessoa. Não sei se dá para fazer essa comparação, enfim, mas eu acabo fazendo.
E daí como você deixa desenvolver a personalidade de uma pessoa, né? Você tem que ter cuidado, você tem que dar bons exemplos, você tem que saber aonde você quer que essa pessoa se forme, qual é o caráter que vai se transformar essa pessoa. E na empresa, a maioria das pessoas deixam que a cultura ela se forme ao acaso, né? Então, justamente, falar como que o gestor ele é treinado, quais são as diretrizes que o gestor tem para que direcione, né, de acordo com a cultura imposta pela empresa. E não a cada gestor que chega tem a sua cultura, tem o seu modo de ser e não vai de acordo com o que tem a cultura. Então, aí que eu acho que diferencia muito entre uma cultura forte, uma cultura, não sei nem se é a cultura forte ou fraca, mas uma cultura pensada, uma cultura passada e uma cultura deixada ao crescer ao acaso. Né? É. Então, quando você fala, né, de trazer o gestor e o gestor passar essa cultura adiante da maneira que deve ser, eu acho que é bem importante isso, as empresas pensarem numa construção. O que eu quero? A minha cultura, ela está alinhada com os meus valores? Ela está alinhada com a minha missão? Ou não? Eu estou vendo que os meus valores e minha visão não estão alinhados com a minha cultura e está gerando um conflito em relação aos meus funcionários. Né? Então, eu acho que é bem isso. Né? Eu acho que as empresas têm que pensar, e daí vai muito nisso, né? Não é no micro, não é no que você age, e sim no macro. É você englobar a todos, é você saber como está a relação em todo o ambiente organizacional, Uhum. e não somente no micro espaço. Né? É porque vai refletir no micro. Você até olha o micro, mas você parte do macro e volta para o micro de novo. Entendeu? É importante você fazer essas relações. E você tocou no ponto que eu acho mais importante de tudo, é a educação, que nem a gente faz com uma criança que vai crescendo, que você vai formando, ela vai para a aula de inglês, ela vai para a escola, você conversa com as crianças, você tenta desenvolver nela valores que você acredita e dar subsídio para ela desenvolver seus próprios valores. Assim é na organização. Eu acho que a educação continuada dentro de uma organização é essencial. E esse é o papel, eu acho que onde o ergonomista pode entrar. Tirando como exemplo, como eu morei 6 meses no Canadá. Na época do doutorado, eu fui fazer a minha formação de ética organizacional lá no Canadá. Né? E lá eu aprendi muito como eles fazem essa inclusão, essa inserção da ética organizacional, que não tem nada a ver com reflexão filosófica, é uma ética totalmente aplicada à organização. Inclusive, eu consigo ver a ergonomia e a ética organizacional o tempo todo juntas. Como eu falei no início, né? Eles fazem da seguinte maneira, as empresas, eles têm o eticista dentro da empresa, né? Mesmo sendo consultor, mas é um consultor que demora 3, 4 anos dentro da empresa, não é um consultor de 2, 3, 4 meses, né? E a partir daquela construção do dia a dia, de tantos em tantos meses, você tem ateliês para poder conversar, dialogar, transformar e construir ideias e valores juntos, discutir, olha, não está bom por isso, está bom por aquilo. É uma construção. E a partir desses ateliês, você consegue fazer algumas mudanças dentro da empresa. Agora, não são ateliês para o setor tal. Não, são ateliês onde todos estão participando, todos. Não tem uma divisão hierárquica. Entendeu? Claro que no dia a dia, o eticista, que no caso nós estamos falando do ergonomista, ele vai agir assim, um a um, no convívio, mas na hora do ateliê isso é feito de maneira ampla e todo o tempo recebendo a formação continuada e todo o tempo reafirmando o papel do trabalhador na empresa. Eu acho que é esse o nosso papel. É um papel difícil. Para isso, nós temos também que nos entendermos, olhar no espelho e a gente se vê como ergonomista. Eu sou ergonomista. Eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz
de fazer o desenvolvimento, um diálogo ou de uma transformação. É a primeira coisa. É o primeiro passo, é o autoconhecimento de nós, ergonomistas. Saber do que somos capazes. E aí sim nos colocarmos dentro das organizações para poder sim caminhar junto com aqueles gestores, com aqueles trabalhadores, aonde a gente cair. Eu acho que nós temos muito a fazer e temos chance de fazer. É bem legal. Eu acho que tudo isso que você falou, né, essas mudanças, essas construções dos treinamentos, dos valores em conjunto, fantástico, né? E ele está bem no meio da cebola lá da classificação, né? Entre normas e valores, que é justamente aonde o ergonomista ele consegue ainda atuar, né? E justamente é isso que é interessante, é você entender aonde que a gente pode atuar, o que pode ser feito, e você trouxe muito bem o exemplo de formar juntamente com todos, né, a forma de vocês tratar, os treinamentos e os valores, né? Então, o que eu acho interessante é isso, né? Você conseguir definir, você conhecendo a cultura do jeito que a gente colocou, você conhecendo quais são os níveis da cultura e quais são os níveis que você consegue atuar e quais você vai tentar se adaptar. Então, você trouxe um exemplo, acho que muito bom, que é isso, como atuar num nível intermediário, onde é imposta essa cultura, que são entre normas e valores, e como fazer essa atuação, né? Então, um exemplo muito bom. Cláudia, a gente tem 3 minutos, isso daqui passou voando. O tempo no Instagram. Nem vai dar para a gente responder as perguntas dos nossos amigos, né? Pois é, eu vi um monte de comentário, assim, muito bom, todo mundo gostando muito das suas colocações, do bate-papo, muita gente concordando, né? Então, assim, eu não consegui, eu tenho uma dificuldade, ou eu concentro aqui no nosso bate-papo, eu também não consigo. Eu não consigo, agora que eu estou passando aqui para ver. Eu vi que teve muita coisa bacana, infelizmente o tempo é rápido. Eu acho que assim, para uma sexta-feira à noite a gente conseguiu muita gente bacana aqui, junto com a gente, presente, tá? Então, um prazer. Assim, aproveitando e já indo para os agradecimentos, né? Primeiro agradeço você, principalmente, o André. Vou agradecer primeiro o André por ter apontado você para fazer essa live. E bacana poder te conhecer, não pessoalmente, mas aqui pelo menos pelo Instagram. Muito obrigado por ter aceito esse bate-papo. Obrigada a você. Eu acho que assim, enriqueceu muito esse assunto, é muito bacana. Espero que os ergonomistas que estejam iniciando, que estejam tentando entrar na área, tenham assistido e tenham a percepção da grandeza que é o trabalho da ergonomia e aonde que a gente pode atuar, tá? Então deixo aí seus minutos finais aí também. Meus minutos finais só para dizer muito obrigada a todos. E especialmente a você por ter dado essa oportunidade. Eu sou apaixonada por esse assunto. É um assunto que quando eu começo a falar, eu entro, sabe, me sinto empolgada, e porque eu vejo que tem condição da gente fazer muito mais do que a gente tem feito, entendeu? Então, eu fico feliz da gente estar com os amigos aqui presentes e vamos lá juntos, vamos fazendo essa construção. Porque isso que eu falei à noite aqui com você é o que nós dois estamos fazendo junto com esses amigos que estão aqui, construindo junto, fazendo, Exato. Transformando a nossa ergonomia. Então, muito obrigada ao André, obrigada a você, Carlos. Foi um prazer ter conhecido você e um prazer de participar aqui dessa live com você. Muito obrigada. Que legal, Cláudia. Bom, obrigado a todos. Eu vou encerrar antes que desligue na nossa cara aqui para não ficar chato. Tchau. Tchau.